O que a Bíblia fala sobre? Cristo nunca foi líder religioso. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e nosso Senhor e Salvador Cristo prevaleça em nossos corações. Irmãos, mais uma vez eu peço aqui para que deem um joinha, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no meu canal e para que mais pessoas, eu peço para que compartilhem, para que mais pessoas venham entender a palavra de Deus. Visto que tudo que está aqui, gente, é o que está na Bíblia, tá, meus irmãos? Não tem palavra minha nenhuma. Eu só no finalzinho eu faço uma análise, né? Em base do texto. Não é uma visão minha, mas é uma visão em cima do texto, né? E é isso, meus irmãos. Então vamos lá, a gente não ficar perdendo muito tempo. Então, esse aqui equivale ao capítulo 50 aqui do meu livro, não sei se dá para ver. Não sei se dá, enfim. É o capítulo 50, tá bom? Então vamos começar aqui. Deixa eu ver, acho que só vai ter aqui. Marcos. Uau, tem muita coisa. Não. Marcos. Marcos capítulo 7 e 8, mas a maioria tá tudo no 7, tá? Perdoe minha leitura aí, meus irmãos. Eu tô aqui com pouquíssima luz e é isso. Vamos lá então. Cristo nunca foi líder religioso. Marcos capítulo 7, versículo do 1 até o 30. Vamos lá então, começando a leitura. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comam sem lavar as mãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Bom, depois eu explico. E quando voltaram do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vos estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que entra no homem não lhe pode contaminar? Porque não entra no seu coração,
mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Né? Ele dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina o homem, porque do interior do coração os homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E, levantando-se dali para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pode esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus pés. E a mulher era grega, Sírio-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela também respondeu-lhe e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra, vai o demônio, já saiu de sua filha. E, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Marcos, capítulo 8. E ordenou-lhe, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Irmãos, é complexo isso aqui, hein? Deixa até eu voltar aqui, que tá complexo. Então é o seguinte, o que a religião faz? As doutrinas humanas, elas são presas aos dogmas, a religião está muito mais preocupada com dogma, com doutrinas do homem, com, como é que diz, tradições humanas, né? Isso é religião, né? E a diferença das religiões para Cristo é que Cristo é graça. Então ele é contra a qualquer religião, mesmo porque todas as religiões, nenhuma foi feita por Cristo e por Deus. Me mostra na Bíblia, que até hoje eu não vi. Estou lendo aqui pela 5ª vez e não vi. Então Jesus veio através da graça. Isso sim, graça é de Deus, é de Cristo. Veio pela graça. Então, aqui os fariseus eles estavam muito mais preocupados, né? Ai, mas a tradição fala que tem que lavar as mãos, né? Antes de comer, né? Tem toda aquela tradição humana. Então Cristo simplesmente falou que o que contamina o homem não é aquilo que ele vai ingerir, né? Mesmo que a gente tenha os nossos anticorpos. É lógico, mas eu não estou aqui pregando, não vamos lavar a mão antes de comer. Lógico, isso aí é óbvio, não é isso, entendeu? Acontece que o coração do homem estava atrelado a isso, no sentido espiritual. E no sentido espiritual isso não tem relevância nenhuma. Mas não é que a gente agora não vai ter mais que lavar a mão, então vamos comer com uma suja, cheia de graxa. Não, gente, tem que lavar as mãos, isso daí mas não é atrelado a esse, como é que eu posso dizer? A esse significado espiritual, tá bom? Então, Cristo falou, contamina muito mais aquilo que sai da boca do homem, que vem de dentro do coração e sai da boca do homem, do que aquilo que ele vai ingerir, entendeu? Aquilo que ele vai ingerir, entendeu? Espiritualmente falando, se ele lavou a mão, não lavou, não vai influenciar em nada, entendeu? Então eles vão entender, gente, não é que a gente não tem que lavar a mão por questão de higiene, é que a questão não estava voltada para a higiene, e sim na questão espiritual. E não é isso que Cristo veio falar. Então, hipócritas esses caras que adianta fazer, lavar a mão e tal, aí
meter a língua, falar mal do vizinho, falar mal do vizinho, maltratar os pais, não honrar o pai, não honrar a mãe, não é verdade? Então isso é hipocrisia. Então, religião, desculpa, hipocrisia, tá? Me perdoem. Respeito a todas, a fé dos irmãos, independente da religião que o irmão segue, mas aqui, desculpa, eu estou falando de graça, tá bom? Como mostra aqui também, mas aí já não, acho que foge até um pouquinho aqui do contexto, mas aí seria aqui a parte que ela pede para curar a filha, né? Ela foi tão humilde que ela falou, até os cachorrinhos comem aquela mulher, né, que tinha a filha endemoniada, né? Ela foi tão, deixa eu ver aqui, né? Humilde que falou que até os cachorrinhos comem das migalhas, né? E ela, sendo humana, ela também queria comer dessas migalhas. Então Cristo foi lá, viu todo essa humildade, curou a filha dela. E aqui no último, né? Olhar e guardar-vos do fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Irmão, não é fermento, aquele fermento que se joga no pão, é no sentido espiritual, entendeu? Então, quando ele fala fermento aqui, é a fermentação, né? No sentido de... é pecado, né? É você fermentar algo que não provém da graça. É fermentar, então, as coisas do mundo. Então, o fermento ele está atrelado assim, com o pecado. Então, que a gente não venha se contaminar com esse fermento, tá bom, meus queridos? Então é isso, meus irmãos, texto grande até, né, mas significado curto, né, preciso. Cristo, ele nunca foi um líder religioso, ele não quer isso de nós, ele quer que sirvamos de coração, não por interesse, não por, Deus está olhando, então eu não vou fazer, não, é por convencimento, né? Estou convencido, então eu vou fazer porque eu estou convencido. Faço por amor, faço por graça, é tudo de graça, as coisas de Deus não são cobradas, são grátis, daí vem a palavra graça, de graça, né? Então é isso, meus queridos, e mais uma vez aí eu peço para darem um joinha, compartilhem, e vai me ajudar muito, me motiva também. E é importante que as pessoas, mais do que tudo, venham ter ciência da palavra de Deus, tá bom? Meus queridos, que a paz de Deus e nosso Senhor e Salvador, Cristo, prevaleçam em nossos corações. Amém.